Olá a todos que estão me assistindo. O meu nome é Jefferson Fujarra e hoje estarei ministrando aqui um tema tão polêmico na qual muitos têm falado nos dias de hoje com os jovens, a respeito da bebida alcoólica. Antes de entrarmos no detalhe, gostaria de me apresentar. O meu nome é Jefferson Fujarra, sou administrador de empresa na minha formação de graduação, trabalho numa multinacional americana e recentemente estou fazendo MBA em Engenharia de Manutenção. No mundo teológico, sou formado em Teologia pelo Instituto IBADEP, sou professor de escola bíblica aos domingos para os jovens e recentemente tivemos um relato a respeito de um jovem relacionando com bebida alcoólica. Então, trouxe hoje este tema na qual estarei explicando no detalhe do detalhe se podemos ou não beber bebida alcoólica. E usaremos a passagem de João, capítulo 2, com o casamento na qual foram convidados Jesus e seus discípulos, num evento na qual o próprio Deus, o próprio Jesus, transformou água em vinho. E nos dias de hoje muitas pessoas distorcem, dizendo que o próprio Deus, o próprio Jesus transformou água em vinho. E se Ele próprio transformou água em vinho, por que não podemos beber? Então veremos no detalhe essa passagem de João, detalhe por detalhe, na qual mostraremos o que realmente foi aquele fato, aquele primeiro milagre que Jesus transformou e que relação tem isso com a bebida alcoólica, se podemos ou não beber. Sabemos que hoje muitas igrejas, até evangélicas, algumas pessoas bebem e levam por alguns argumentos dizendo que pode, por causa disso, por causa daquilo. E então trouxe esse estudo, esse relato, na qual estudaremos aqui em João 2, dizendo se podemos ou não podemos beber bebida alcoólica. Tivemos um relato, como disse, um jovem me trouxe um caso na qual ele está frequentando uma certa comunidade de jovens, onde eles dizem que é um social, eles fazem um social, eles se encontram, e nesse social eles tomam algumas bebidas alcoólicas. E ele entrou num desse social e ofereceram para ele uma tal de uma ice, uma bebida alcoólica, uma vodka, e ele bebeu. E aí ele frequentou outras vezes e também bebeu. E aí ele me trouxe dizendo se é permitido ou não, se é pecado ou não. E aí dei essa explicação para ele, na qual estarei mostrando hoje aqui para vocês. Então vamos entrar no detalhe da passagem lá, vamos nos colocarmos nessa passagem, neste casamento, para podermos entender no detalhe o que Jesus quis dizer com a transformação de água em vinho. Foi um primeiro milagre que ele iniciou o seu ministério na terra, foi sim o primeiro milagre. Não teve outros milagres na juventude, não relata a Bíblia, então não cremos nisso. Tem alguns filmes que mostram até a infância de Jesus, na qual ele cura um passarinho, que ele amaldiçoa, mas isso não tem relato bíblico. Então não iremos entrar em consideração a isso. Vamos entrar em consideração apenas no primeiro milagre relatado na Bíblia, que foi a transformação de água em vinho. Então vamos lá, vamos entrarmos no detalhe desse estudo que vou estar mostrando para vocês, para podermos entender diretamente o que a passagem quer dizer. Vamos entrar então no estudo. Temos aqui uma festa de casamento, na qual Jesus e todos os seus discípulos foram convidados, e o fato ocorrido foi que acabou o vinho. O vinho naquela época representava a alegria da festa, e com o acabar do vinho, a festa ficou sem graça. Alguns historiadores diz que a festa era de algum parente próximo de Maria. E por isso Maria foi até Jesus dizer que acabou o vinho. E Jesus, o Deus encarnado, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, ficou indignado de Maria vir lhe dar ordem para fazer alguma coisa. E disse-lhe: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, o ministério de Jesus ainda não havia iniciado, por isso não era ainda o momento dele manifestar-se como Deus na terra. Mas nesse momento, entre Maria e Jesus, alguma coisa aconteceu, porque Jesus mesmo, não concordando com a situação,
Jesus possivelmente possa ter visto alguma oportunidade nessa festa, porque seus sinais e seus milagres normalmente eram por necessidade ou por uma oportunidade. Então não sabemos exatamente o que ocorreu aqui nesta festa. O que sabemos é que o vinho acabou e que Maria pediu para Jesus para que fizesse algo, na qual Jesus lhe respondeu de que ainda não haveria sido a hora dele. Então aqui vimos que Jesus viu uma oportunidade ou agiu pela fé de Maria. Maria pode ter entristecido com a resposta de Jesus, e Jesus, por ser filho de Maria, carnal, embora sendo um Deus criador que se habitou entre nós, mas tinha uma consideração muito grande por Maria. Com isso, Jesus pode ter se compadecido de Maria ou pode ter feito pela fé de Maria, porque Maria virou-se, foi aos serventes e disse aos serventes para fazer tudo o que ele haveria de dizer. Mas Jesus não disse nada que faria o milagre ou não. Então, ou foi por compadecer de Maria, por uma possível tristeza, ou foi pela fé que disse aos servos, aos serventes, para que fizesse o que ele haveria de dizer. Então não sabemos exatamente o que aconteceu, só sabemos que os serventes pegaram água, que Jesus mandou para que pegasse água, e enchesse todas as talhas. Com isso, eles fizeram o que Jesus disse. E após isso, Jesus mandou levar para o mestre-sala, um especialista. O mestre-sala possivelmente era uma pessoa cerimonialista, na qual organizava todos os alimentos e as bebidas daquele local. Então, o especialista, ao experimentar esse vinho, ele ficou maravilhado. Chegou ao noivo e disse para o noivo que normalmente as pessoas dão um bom vinho no começo, e depois deixa por fim, para que se caso acabasse o bom vinho, e dar o vinho que não é tão bom. Neste caso, ele disse para o noivo que o noivo usou uma estratégia. Deu todo o mal, o vinho ruim no início, e deixou o melhor, o ótimo, para o final. Que na verdade ele não sabia que houve um milagre, ele apenas achou que isso teria acontecido, essa estratégia do noivo, que na verdade essa estratégia foi do noivo, Cristo, que haverá de levar a sua noiva. Mas não é este o caso. Vamos então partir aqui para o próximo slide. Então vimos que havia uma festa, essa festa acabou o vinho, estavam já sem graça por não haver mais vinho, o vinho representava a alegria. Então foi Maria até Jesus para que ele tomasse uma providência. Jesus mandou para que colocassem água, o mestre-sala experimentou e disse que o segundo era melhor, muito melhor do que o primeiro. E aí vamos então ao texto. Jesus principiou-se assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Versículo 11 de João 2. Então, o tema é: os sinais, o milagre, foi a transformação em suco de uva ou em vinho? Vamos então ao texto completo. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e, quando já tem bebido bem, então oferece o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então o segundo é muito melhor do que o primeiro. Iremos entender este sinal, um sinal profético, que aconteceu em João 2. Iremos entender em Atos capítulo 2. Muita coincidência, né? João 2, Atos 2. João 2 inicia, Atos 2 conclui a profecia. E vamos ler então aqui em Atos 2 para entendermos o cumprimento desta profecia, desta oportunidade que possivelmente Jesus viu ali. Uma grande oportunidade, porque naquela época era de grande costume as pessoas se embebederem, ficarem bêbadas de vinho. E aí Jesus, sabendo que isso não era de seu agrado, viu uma grande oportunidade ali profética que se cumpriria em Atos capítulo 2. Vamos lá ler então Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes,
estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Outros zombando, outras pessoas que ali estavam, porque era uma festa de Pentecostes. Então haveria pessoas da Grécia, romanos, judeus, pessoas de vários locais da região. Então essas outras pessoas, zombando, diziam: estão cheios de mosto, de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou-se a sua voz e disse-lhes: homens, judeus e todos que habitam em Jerusalém, sejam vós isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia ainda. Ou seja, eles não estão bêbados de vinho, eles estão cheios do Espírito Santo. E essa grande alegria que estava no local, haveria muito barulho entre eles, porque eles estavam cheios do gozo do Espírito Santo. Eles estavam cheios do mosto, do segundo vinho, do suprassumo do sangue de Cristo. Então aqui cumpre-se a profecia, a oportunidade que Jesus viu lá em João 2, na qual as pessoas acharam que eles estavam bêbados lá dentro, e realmente estavam, só que não do primeiro vinho, não do vinho ruim, do vinho pobre, que é este vinho Santomé, esses vinhos feitos da uva, mas sim do vinho do gozo do Espírito Santo, o que haveria para vir depois, que o segundo é melhor do que o primeiro. A alegria do primeiro vinho, que as pessoas do mundo bebem, cerveja, vodka, vinho, uísque, várias outras bebidas fermentadas, que é chamada de mosto, traz alegria para o espírito. Porém, nada se compara ao segundo vinho, que é a alegria do gozo do Espírito Santo. Então aqui entendemos por que nós, cristãos verdadeiros, que cumprem a palavra de Deus, não bebemos. Não é porque é proibido, simplesmente porque não queremos a alegria do primeiro vinho, e sim a do segundo. A alegria do primeiro vinho, do vinho da uva, a adega de vinho tinto, ou seja, o vinho pobre, o vinho que as pessoas do mundo bebem, traz uma alegria no espírito. Porém, nós cristãos temos a alegria do segundo vinho, a alegria do gozo do Espírito, o suprassumo do sangue de Cristo. Então nós não precisamos da alegria do primeiro vinho, porque nós temos a alegria do segundo vinho, que é muito, muito melhor do que a do primeiro vinho. Então aqui entendemos esta profecia de João 2 e também o porquê nós, cristãos verdadeiros que cumprem a palavra de Deus, não bebemos bebida alcoólica. Não é porque é proibido. Muitas vezes alguns argumentam que tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém, que pode sim tomar, que pode experimentar, que o vinho faz bem para a saúde, argumentando de várias formas para poder beber. Mas nós verdadeiramente sabemos que não, porque se nós bebermos o primeiro, se nós queremos a alegria do primeiro, entristecemos o coração do Espírito Santo, entristecemos o nosso Deus, que nos dá a suprassumo do sangue do Cristo. Então, não podemos trocar o segundo, a alegria do Espírito Santo, pelo primeiro. Deixo aqui então esta revelação para vocês. Deixo também aqui várias passagens que fala sobre a bebida. Se você tem dúvida ainda, pode consultar aqui todas essas passagens, uma a uma. Inclusive aqui a de Isaías 29:9, que também é uma profecia do velho, que se cumpriu aqui também, que tardai e maravilhai-vos grandemente, folgai e clamai, bêbado não estão, mas não de vinho, mas não de bebida forte. Então, vimos aqui em Atos 2, essa profecia também se cumprindo. Então, termino aqui esta revelação para você, e se gostou, continue curtindo o nosso canal. Em breve estarei fazendo outros estudos semelhantes a este, para que você possa crescer na sabedoria, da ciência e também na teologia, no conhecimento das revelações das Sagradas Escrituras. Um forte abraço e amém a todos.